Palavra de Deus. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos apresentar esse momento para Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de falar da Tua palavra, Senhor. Mas que não seja eu, Pai, que seja o Teu Espírito que vai direcionando, Senhor. Que essa palavra, Senhor, gere vida em nossos corações, Pai, assim também como no meu, Senhor. Que o Teu Espírito agora, Pai, nos tome, Pai, e nos leve para outra região, Pai. Que a gente venha entender, Pai, a Tua palavra de uma forma diferente, de um modo diferente, Senhor. E que o nosso coração esteja aberto, Pai, para recebê-la, Pai. Porque ela é poderosa e eficaz para mudar qualquer contexto e qualquer situação, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste local. Nós te agradecemos e te exaltamos o Teu santo nome. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Bom, hoje... é uma palavra bem curtinha e inclusive eu já falei até um pouco dessa palavra lá com os jovens também, só que eu vou levar num contexto um pouco diferente, né? Quero que a gente volte atrás e lembre como a gente chegou até aqui hoje, até na igreja mais ou menos. Como é que foi? Alguém chegou para você assim, rapaz, vamos lá na igreja, cara, lá tu vai ficar melhor, lá tu vai ficar bem, Jesus te ama. Tu conhece Jesus? Jesus te ama, Ele morreu por ti, Ele tem misericórdia da gente, Ele não olha para o meu pecado não, Ele quer me salvar, Ele quer me dar vida eterna, Ele quer te dar vida eterna. E essa pessoa insiste contigo, com a gente, no caso, o meu caso foi do mesmo jeito também. Eu acho que se for ver, praticamente quase todo mundo desse jeito. Jesus te ama e Ele não olha para os teus pecados, vamos lá, e lá é legal, tem gente assim, tu vai se sentir bem. E o que acontece? A gente chega nesse local aqui. E a gente chega nesse local aqui. Pode colocar o tema para nós aí, Eduardo? E a gente chega nesse local aqui e realmente é da maneira que ele falou, né? E esse é o nosso tema de hoje, ó. Poder de Deus. Só que é o poder de Deus, né? Foi igual eu falei lá no culto dos jovens lá. Mas qual poder? Se a gente for olhar de vários contextos, tem vários tipos de poder. Tem, por exemplo, o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Tem o poder de polícia, esse que pode prender uma pessoa, se estiver em flagrante delito ou coisa desse tipo. Tem o poder financeiro, que eu compro o que eu quero. Só que aí às vezes a gente confunde esses poderes, né? Fala assim, poder de Deus, aí a gente relaciona esse poder com um poder nosso aqui, que a gente conhece, com o de Deus. Só que a gente tem que saber o que é esse poder de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco disso aí. E voltando lá ao raciocínio lá. Nós chegamos até aqui, olha, Jesus te ama, Ele vai perdoar teus pecados, tu vai ver e tal. E a gente se enche com aquilo. Poxa, alguém me ama, eu nem sabia. Mas aí a gente chega na igreja. E a gente aceita Jesus. A gente aceita Jesus. E o Espírito Santo toca a gente. Lá em Efésios 1,13 fala assim, a partir do momento que a gente ouve e crê em Jesus, a gente é selado com o selo do Espírito. Talvez você falou assim de sua boca ainda, olha, eu não aceitei Jesus aqui ainda, mas eu vou lhe falar para você, creia que você já aceitou, porque senão você não estava aqui não. Alguma coisa lhe chama a atenção para você estar aqui. Não tem como a gente vir para a igreja e não ser tocado por Deus. Isso é fato. Chega um momento que a gente vai, aí tem um momento que pega a gente assim, a gente só falta, vamos dizer assim, que formalizar, entendeu? Mas dentro de você já há uma mudança. Quem ainda falou assim, não aceitei, olhe para dentro de si agora que você vai enxergar alguma coisa diferente que mudou. E a gente é selado com esse Espírito. E aí, só o que esse Espírito fala dentro de nós? As pessoas falam, Jesus te ama, tu vai ser salvo, tu vai ser perdoado, Ele não olha para os teus pecados e tal. Só que aí o Espírito vem falar com a gente. E a primeira coisa que Ele aponta na gente, João 16:8 fala, Jesus tendo uma conversa com o Espírito lá, e Jesus tendo uma conversa com o discípulo, aliás, aí ele, na conversa dele lá, os discípulos vão se entristecendo, porque ele vai embora e vai morrer e tal. Ele pergunta, ei,
Por que vocês estão tristes? Vocês nem perguntam para onde eu vou, já estão tristes já. Olha, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vai vir para vocês. E quando ele vier, o que esse Espírito vai fazer de pronto? Qual é a missão primeira do Espírito? Convencer, João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só como é diferente. As pessoas falam, ei, vem, tu vai ser salvo, Jesus te ama, ele não olha o teu pecado. Aí, mas o Espírito vem e fala tudo ao contrário. Ei, isso é errado. Olha, isso está errado. Tu está fazendo isso, mas sabe que é errado. Não é verdade? E a gente vai, rapaz, poxa, eu pensei que eu era bonzinho, ó. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. Mas eu sou um pouquinho imundozinho, ó. Tem algumas coisas dentro de mim que precisa ser mudado. E isso é o Espírito que vai convencendo a gente. Olha só, sentiram a diferença aí? Das pessoas e do Espírito? E mais ainda, ele fala do pecado, que é esse, que eu não posso tirar esse pecado de mim. Eu não tenho esse poder. Só através do Espírito que nós podemos nos afastar dele. E ele fala que vai nos convencer do pecado, da justiça. Qual é a justiça? Essa justiça aqui que a gente sabe, o Código Penal, a Constituição, não. A justiça de Deus. Essa justiça que a gente não fala mais do nosso próprio entendimento, mas o entendimento de Deus. A gente pauta nossas ações em Deus. Olha, eu vou fazer isso. Será que isso é certo ou errado perante Deus? Porque às vezes uma coisa é legal, mas ela se torna imoral. E quando a gente entra diante de Deus, olha só, vou dar um exemplo bem claro aqui. O Código Penal, antigamente, era crime adultério, vocês sabiam disso? Talvez os mais novos aí não sabem, adultério. Trair a mulher ou o esposo era adultério. Era adultério antes disso. Era crime, o homem ou a mulher ia responder. Só que aí teve a evolução da sociedade, vamos dizer assim, a desconstituição da sociedade. Aí teve um princípio que inventaram, o princípio da adequação social. O que é isso? Que o pessoal foi se adequando. Opa, poxa, tem muita gente traindo, muita gente traindo marido e mulher, cara, tem muita demanda. E tem alguns mais engraçadinhos que falam assim, rapaz, se fosse prender quem trai, ia faltar a cadeia no país. Só que não é crime. Hoje, adultério não é crime, deixou de ser crime. O Código Penal revogou isso. Só que, perante a Deus, nós sabemos que não pode. Está entendendo como a gente não pode, às vezes, seguir a lei dos homens? É legal. Poxa, trair é crime? Não é crime. Mas perante a justiça de Deus, eu sei que é. E não é porque ninguém me falou, não. Porque o Espírito vem me convencendo. Então essa é a justiça de Deus. Então ele fala, quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E qual juízo que ele está se referindo? Está se referindo até aqui, ele fala aqui que o príncipe desse mundo já está derrotado. Quer dizer o quê? Que o diabo já findou-se, já aconteceu. É tanto isso que a gente pega e vai lá em Apocalipse, a gente já sabe o que aconteceu, não é verdade? Quem tem disponibilidade um pouco de ir lá, já sabe que tudo já está decidido, não tem nada por decidir ainda. Nós já estamos com a vitória na mão, amém? Amém. Então, é isso aí mesmo. Aí, a gente é convencido dessas coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Logo em seguida, o que ele fala? Em João 16:13, ele fala assim, ó. Quando o Espírito vier, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhe dirá tudo o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Então, a gente só vai conseguir receber alguma coisa de Deus, de Jesus, se nós estivermos em comunhão com o Espírito. Não há como, a palavra está aqui, ó, nítida e cristalina.
A gente não vai conseguir receber nada da parte de Deus se não for por Espírito. Ele fala assim, o Espírito não vai falar nada dele, ele vai falar o que ouviu e o que viu de mim. Jesus está falando, o Espírito vai falar para vocês. E é por isso que a gente necessita desse Espírito, porque sem ele, eu não sei o que é pecado, eu não sei o que é juízo, e eu não sei o que é justiça de Deus. Eu não consigo ver ele, não consigo ver essas coisas. Faça uma reflexão, por isso que eu estou falando. Olhe quem era nós antes de conhecer Deus e agora olhe. Você vê as coisas mais nitidamente. Só que ele fala que ele vai conduzir por toda a verdade. Qual verdade é essa? É a verdade desse mundo aqui? É a verdade que eu posso bater se me baterem? É a verdade que eu posso xingar se me xingarem? Essa é a verdade? É a palavra de Deus. Até fiz essa analogia daquele dia lá na praça. Olha só, a Sila está ali embaixo. Se ela quiser dançar comigo, ela vai ter que vir aqui, porque senão nós vamos dançar nunca. E a mesma coisa o Espírito de Deus, a gente tem que ir até Ele, a gente tem que estar buscando Ele. E ele fala que ele vai conduzir por toda a verdade. Quando ele está falando de conduzir, ele está falando assim, ele vai pegar a Bíblia e vai te botar assim, ei, lê aqui, não. Ele falando que é para você pegar a Bíblia que ele vai te conduzir por toda essa verdade. O pastor leu aqui, semana passada, aqui, João 17, quando Jesus está orando lá, ele fala assim, ó, consagra-os, Pai, na verdade, que é a tua palavra. Então, a gente só é consagrado na verdade, na palavra de Deus. Não tem outro modo, gente. Não tem. E o que mais me impressiona é a simplicidade disso. Cada um de nós aqui está com a Bíblia na mão ou no celular, é a simplicidade disso, é o acesso que a gente tem disso. Mas a gente vai chegar mais lá na frente sobre isso aí. E nessa parte de João aqui, Jesus ainda está falando, olha, Jesus está vivo, né? Jesus ainda está falando assim, Jesus não tinha morrido ainda, olha, vai vir, ó, vai acontecer isso, e ele fala, eu vou morrer. Aí o que acontece? Vai passando o tempo, Jesus morre. Aí já se cumpriu o quê? Uma promessa que ele tinha feito para os apóstolos. Ó, vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Beleza. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, como ele falou. E aí ele chega e aparece para os apóstolos e vai mostrar uma coisa para ele ainda que a gente ainda espera, né? Por exemplo, assim, ó, quando é o melhor jogo de futebol da Copa do Mundo? Qual é o melhor jogo de futebol da Copa do Mundo? O melhor jogo é o da final, o jogo mais importante é o final. Tu pode perder o primeiro jogo, segunda, as quartas de final, mas o final quero ver se a gente perde. A melhor parte do filme, qual que é? O final. Olha só, Jesus já tinha feito tudo, milagre, tudo quanto é jeito, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Só que ainda não era o melhor de Deus. Vocês acreditam nisso? Ainda não era o melhor de Deus? Ainda não era o melhor de Deus. Para ver assim como é que esse Deus é surpreendente demais. A gente olhar assim friamente, assim, é muito surpreendente. E o melhor ainda estava por vir. Lá em Atos, quando Jesus já ressuscitou, ele fala para os apóstolos assim, ó, Atos 1:4. Ele fala assim, ó, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse. Aquela promessa lá, do Espírito. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. E foi isso que aconteceu. E de fato isso aconteceu. Se a gente for pegar o livro de Atos ali, é um livro maravilhoso, onde é que o Evangelho foi disseminado por toda parte aqui. Essa parte da Bíblia que a gente vê aqui, ó, Filipenses era uma cidade, Filipos. Colossenses era uma cidade, Colossos. Éfeso é de Efésios. E foi distribuindo, Romanos aqui, ele escreveu a carta para Roma, e foi distribuindo o Evangelho para todo lado. E até inclusive aqui em Atos, aqui, eu não me lembro a cidade agorinha, que até o pastor, na hora da oração aqui, ele falou
que foi o primeiro lugar que foi conhecido como cristãos. Que eles olharam assim, ó, falaram, rapaz, esse pessoal tem as mesmas atitudes de Cristo. Vamos chamar eles de cristãos. Eu não lembro a cidade aqui agorinha. E foi um sucesso. Como até hoje, olha aqui onde é que nós estamos aqui, nós estamos escutando a palavra de Deus, se perpetuou no tempo até hoje, ó, nós estamos aqui, por causa desse poder aqui que foi Cristo colocou para nós, esse poder aí, ó, todos nós temos esse poder, amém? Você crê que você tem esse poder? Então, você crê, você tem esse poder, só que, como sempre, há algumas resistências, né? Sempre tem alguém que não quer, sempre tem alguém que, vamos supor assim, faz pouco caso e não vai além do que realmente o Espírito quer. Na realidade, os apóstolos, o que? Estava sendo ensinado ali pelo próprio Jesus, esse ensinamento que a gente tem hoje. É tanto, ó, presta atenção, vamos analisar uma coisa aqui rapidamente. Olha só, os apóstolos andaram o tempo todinho com Jesus, mas eles falam, Jesus falou assim, ei, não vai agora não, ó, e espere até o Espírito descer. Ou seja, mesmo ele andando com Jesus, eles não tinham poder de nada, eles não tinham como vencer isso tudo, peia, prisão, peia de novo, prisão, peia de novo, não tinha como eles vencer isso. Então que Jesus falou, ó, vocês não saiam daqui, espera até o Espírito descer, porque senão vocês não vão aguentar. E de fato, é necessário a gente ter esse Espírito, porque a gente realmente não aguenta. E isso foi a prova viva com os apóstolos, mesmo ele andando com Deus, com Jesus, ele não ia suportar, por isso que Jesus adverte eles para esperar. Como eu estava falando, foi um sucesso tremendo, só que houve resistências nesse período de pessoas que não queriam, vamos dizer assim, que prosseguir na caminhada, nessa mudança, né? E em Hebreus 5, o apóstolo aqui de Hebreus 5, o escritor de Hebreus 5, ele fala que ele está explicando da mudança do sacerdócio, que Jesus, ele não é um sacerdote de carne e osso, ele é um sacerdote que veio do céu, que ele não precisa pedir perdão pelos seus pecados, porque ele não pecou, então ele fez como sacrifício por todos nós, e ele vai explicando tudo isso para o pessoal entender. Traz um pouquinho de água para mim, por favor. E ele vai explicando isso tudo. Aí no versículo 11 de Hebreus 5, ele fala assim, ó, há muitas coisas que gostaria de dizer a esse respeito, que era isso, que ele estava explicando de Jesus, né? Mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Olha só o que ele falou do povo. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui, ó. Tem uma pessoa falando aqui, igual a gente vem para o culto todo domingo, o pastor pregando, outra pessoa que vem aqui. Aí ele fala assim, olha, a gente queria falar outras coisas para vocês, só que vocês se tornaram displicentes com as coisas. Vocês se tornaram ele fala assim, ó, acerca do que ouvem. Olha só, presta atenção, vamos analisar essa palavra que ele é acerca do que ouvem. Ele não fala assim, acerca do que ouviram. Quer dizer o quê? Acerca do que ouvem quer dizer que é uma coisa contínua. Vocês estão ouvindo isso aqui direto. Vocês estão ouvindo isso direto. Não é que vocês ouviram, é que vocês estão ouvindo. E ele fala que vocês se tornaram displicentes. Tem outras versões que falam negligentes. E o que é negligente e displicente? É algo que eu não tenho cuidado, é algo que eu não tenho zelo pelaquilo, é algo que é algo que eu escuto, mas eu me sinto apático com aquilo, eu não reajo àquilo ali, parece que aquilo não entra na cabeça, ou se entra, eu não quero levar a sério aquilo ali. Eu não tenho alegria na palavra. E às vezes a gente analisa isso e muita gente, infelizmente, ele não tem alegria na palavra. E é isso que o apóstolo está falando. Aí ele continua. Ele falou que já era tempo de estar ensinando, né? Aí ele fala assim, ó. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. No 12. E no entanto, precisa de alguém que lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não pode ingerir alimento sólido. Vamos continuar.
quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Então ele está falando assim, olha, vocês se tornaram displicentes, vocês não querem prosseguir. Já era tempo de você estar ensinando. Só que vocês não querem, vocês só querem se alimentar de leite. Quem não conhece, e a outra versão da NVI, ele fala assim, que eu não tenho experiência na palavra da verdade, ele se torna uma criança. Ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Que a gente falou lá em justiça, logo no começo lá de Jesus lá. Eu não consigo discernir o que é justiça de Deus. Eu embaralho tudo na minha cabeça. Por quê? Porque eu não tenho experiência na palavra da verdade, que é essa que a gente está falando aqui hoje. E ele continua. Alimento sólido é para os adultos, que pela prática são capazes de distinguir entre certo e errado. Pela prática de quê? Pela prática da palavra. É ela que faz a gente discernir o que é certo e o que é errado. A justiça de Deus. E ele continua. Portanto, deixamos de lado os ensinamentos mais básicos a respeito de Cristo e seguimos em frente alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Olha só o que ele chama de ensinamento básico. O que é o ensinamento básico de Deus? Primeiramente, vocês sabem o que é ensino elementar? Aqui ele fala ensino básico, né? Ensino básico é como se fosse ali o prézinho, entendeu? É quando você está aprendendo a escrever, aprendendo a ler. Esse é o ensino básico. Então aqui ele está comparando quem não tem experiência na palavra da verdade e essa pessoa. E ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então ele é criança. E o que faz uma criança? Só pede e chora. Eu estou levando a grosso modo assim, mas eu estou falando assim, que uma criança ela é totalmente dependente pela questão de pedir. Ela não consegue avançar. Agora imagina você, se chamar algum de nós aqui de criança, vai ser tipo uma ofensa, né, pra gente, né? Falar, tu é uma criança, quer dizer que tu é imaturo. E é isso que ele está chamando esse pessoal aqui. Ele está falando, olha, vocês são criança ainda, vocês não têm experiência. Quem se alimenta de leite, não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não pode dar alimento sólido. Agora imagina o que ele fala, o que ele fala, o ensinamento básico. Olha só o que é ensinamento básico. Arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mão, ressurreição do morto e juízo eterno. Ele fala tudo isso é ensino básico. Você já pensou? Aí sabe por quê? Porque assim, tenho fé em Deus, aí acontece um problema. Esse Deus não... Aí você se arrepende e aí depois está lá fazendo a mesma coisa de novo. Você quer batizar, aí daqui a pouco não quer batizar. Você sempre está voltando à mesma coisa, você não consegue progredir. Vocês estão vendo aqui que pela essa ideia do texto aqui, o evangelho de Deus, o reino de Deus, ele é assim, dinâmico. Você entra, como eu falei lá, olha, alguém te chama, o Espírito vem, convence, e você vai buscar a palavra e você vai mudando. O pastor falou uma coisa aqui, no culto passado, que ele falou assim, olha, quando eu comecei eu não entendi algumas coisas, e primeiro passo, você aceita Jesus e depois você se converte. Aceitar é quando a gente é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu só me converto lendo a palavra. Não tem outro modo. E é o modo da gente se converter. Você pode falar assim, não, eu sou bonzinho. Não continue com isso, tire isso da sua cabeça, por favor. Por favor, tire isso da sua cabeça. Então a gente viu aqui o poder do Espírito. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, para a gente só entender uma coisa aqui. Vocês sabem o que é alicerce? O alicerce é aquela parte de uma casa que você nem vê ela.
Como assim? Só para ter uma ideia, eu fui até pesquisar isso para me saber. Um prédio de 12 andares, ele tem enfiado no chão assim, ó, de 8 a 12 metros enfiado no chão. Então praticamente assim, ó, o mesmo tanto que ele tem para cima, ele tem para baixo. Isso é um alicerce. E ele está falando isso aqui, ó. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces. Esses aqui são os alicerces, ó. Eu sei que eu tenho que me arrepender, eu sei que eu tenho que me batizar, eu preciso ter uma fé consolidada em Deus, e eu tenho plena certeza do juízo, do fim dos tempos. Isso aqui é o alicerce, isso aqui é o... Não tem como você progredir se você não tem isso firmado na sua cabeça. E a gente vai buscar isso lá na palavra. Isso aqui, ó. Certeza absoluta que isso aqui vai dirimir muitas dúvidas, e também vai ter outra coisa que vai nos alicerçar, que é o Espírito de Deus, nessa missão aí. Olha só, vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo aqui sabe que Jesus morreu por você? Por mim e por você? Todo mundo sabe? Levanta a mão aí. Quem sabe? Rapaz, eu sei que Jesus morreu por mim. Beleza. Agora eu vou perguntar diferente. Todo mundo sente que Jesus morreu por você? Tem uma diferença grande, né? Tem uma diferença grande nisso aí. Deus saber e Deus sentir. E para isso, tem até uma divisãozinha que eu trouxe aqui até um pouco para a gente falar sobre o Logos e a Rema. O Logos é o quê? O Logos é a palavra de Deus, essa aqui, ó. É a vontade de Deus explícita para todo mundo. Essa é a vontade de Deus. Essa vontade aqui, ó. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Quem acredita, quem não acredita, todo mundo lê a Bíblia. É tanto que ali na Uni tem vários filósofos lá que é crânio na palavra de Deus. Se perguntar dele, ele sabe tudo. Fala o versículo, o capítulo, mas é ateu. Mas é ateu, não acredita em Deus. Isso aqui para ele é simplesmente uma história. E isso é o Logos, essa palavra aqui, ó, é a vontade de Deus escrita. É a vontade de Deus escrita, essa é o Logos. Agora tem a Rema. A Rema é essa que o Espírito nos faz dentro de nós. É a vontade, vamos dizer assim, é a vontade que Ele nos mostra através da palavra nas nossas vidas. É o que a gente faz sentir. Isso aqui que eu perguntei agorinha, ó. Eu sinto. Eu só não sei. Eu só não sei o que está escrito, mas eu sinto. Já dói. É isso. Então, o que a gente percebe com isso? Que a gente precisa da palavra e do Espírito. Sem essas duas ferramentas, não. O Espírito vai trabalhar em quê? Me diz. O Espírito vai trabalhar em quê? Pensa aí, vamos pensar aí. No Facebook? Vai lá, vê aquelas postagens legal, WhatsApp. Ele vai trabalhar em cima disso aí? Não tem como. Não tem como. A gente fala o versículo mais falado de todo o universo, Romanos 12:2, de renovar a mente. Como eu vou renovar minha mente se eu vejo a mesma coisa todo dia? Todo dia, olha, eu quero renovar minha mente. Mas eu só olho para isso aqui todo dia. Não vai renovar a mente, não vai. Não vai. Não vai, nós precisamos da palavra. Nós precisamos de palavra, nós precisamos da palavra de Deus. Não tem como. Então é isso. A palavra dita e a palavra revelada para cada um de nós. Essa palavra revela cada um de nós. Ela faz, o Espírito faz a gente sentir essa palavra aqui. Sabe essa palavrinha aqui, ó? Tem um coraçãozinho batendo aqui dentro dela. Tem um coração aqui dentro batendo. E é isso que a gente precisa ter consciência. E é isso que o Espírito faz a gente sentir. Meu Deus, a preciosidade dessa palavra nas nossas vidas. E a gente vai, e o Espírito vai nos levando, ele vai nos convencendo, ele vai nos moldando, ele vai trazendo uma paz para dentro de nós. Como foi falado aqui do descanso, da paz de Deus, que já vem falado há alguns dias já. Agora, como que eu consigo ver isso na Bíblia? Será que eu consigo ver isso na Bíblia? Falar assim, rapaz, falou agora que tem um cara lá que tem a palavra, mas não acredita em Deus. Como é que é isso? O cara sabe a palavra e não acredita em Deus? Vamos ver isso na Bíblia então. Vamos lá em
Atos, se quem tiver essa Bíblia abre. Atos 22, 9. Atos 22, 9 vai falar de uma experiência tremenda de Paulo. Aqui eu acho que todo mundo conhece Paulo. E eu vou até só brevemente aqui falar como é que era Paulo. Paulo era um discípulo de Gamaliel, o mestre da lei. O que era o mestre da lei? Era um cara que conhecia essa lei aqui impecavelmente. E Paulo foi, vamos dizer assim, discípulo dele. Paulo conhecia essa lei aqui. É tanto que ele fala que ele era, depois quando ele vai falar de Jesus, ele fala que ele era um exímio, tinha um exímio zelo pela palavra, ele cuidava, ele zelava pela palavra. Só que ele fazia de um modo errado. Ele fazia de um modo errado. Até que então ele tem um encontro com Jesus. Aliás, com o Espírito de Deus. E tudo muda. 22, 9 fala assim, ó. Aos que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e o que ouviu. Se a gente pegar estritamente aqui na palavra o que viu, o que ouviu, é isso aqui mesmo que Paulo tinha que falar, esse testemunho aqui. É tanto que ele fala 3 vezes essa mesma história no livro de Atos. Quando a gente começa a ler assim, parece de novo isso aqui, eu já tinha visto isso aqui lá. Mas ele fala 3 vezes essa mesma história. Só que não é simplesmente esse fato, mas Paulo já tinha a palavra dentro dele. E quando colocou o Espírito, virou esse turbilhão que se chama Apóstolo Paulo. Vários livros, esse livro que nos encanta, esse livro que nos toca, essa inspiração que veio de Deus. Ele tinha a palavra, só que ele não tinha o Espírito. E ele muda completamente o modo dele pensar. Foi da noite para o dia, tanto que ele fala assim, como se tivesse caído escama dos meus olhos. E é assim mesmo. Quando a gente enxerga isso, é como se tivesse caído, é como se a gente tivesse assim, ó. E quando a gente quer e busca a Deus, parece que abre assim. A gente consegue ver além. Sabe, aqui, ó, não estou olhando só para aquela porta, é quando você consegue enxergar além. Você consegue olhar para Deus, ver o que vai acontecer, se situar no momento, ter paz, independente da situação, ter descanso. Ver que o problema não é maior do que Deus. Ver que você é perdoado. Ver que você é filho amado. Você consegue enxergar isso. Mas nós precisamos dessas duas ferramentas para elas andarem juntas. Senão a gente nunca vai conseguir ir mais além. Em Romanos 1,16 fala assim, ó. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. As boas novas é a palavra de Deus. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são a palavra de Deus em ação para salvar todos aqueles que creem, primeiro os judeus e também os gentios. A palavra de Deus é o poder. A palavra de Deus é o poder. Creia nisso, a palavra de Deus é o poder. Espera aí. Como que é isso? Foi falado lá no começo que Jesus ia mandar o poder, que era o Espírito. E agora, Paulo está falando aqui que a palavra é o poder. Como que é isso? Ou é a palavra ou é o Espírito? E a gente chega numa conclusão. E Efésios 6,17 nos responde, ó. A parte final, parte B do versículo fala assim, ó. Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, preste atenção, você tem um Espírito, a espada do Espírito é a tua palavra.
é com ela que tu luta. Espada é sinônimo de luta. É com ela que tu luta. É com ela que nós lutamos. Sem ela nós não conseguimos vencer. Olha só, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento do Espírito. Sem ela nós não vamos conseguir vencer. Sem ela nós não conseguimos vencer luta alguma. Sem ela nós estamos desarmados. Sem ela a gente duvida. Sem ela a gente não tem certeza. Sem ela a gente não tem fé. Sem ela a gente não quer se batizar. Sem ela eu não me arrependo. Sem ela eu não tenho descanso. Sem ela eu não consigo progredir no reino de Deus. Sem ela eu fico só estagnado. Fico só reclamando da minha vida. Sem ela eu não fico contente com quem eu sou. Sem ela eu me acho feio, eu não me acho capaz. Sem ela eu me acho inútil. Nós precisamos ter essa consciência. Nós já temos o Espírito. Como o apóstolo estava falando aqui para esse pessoal. Vocês se tornaram negligentes, vocês estão ouvindo. Eu queria falar mais tantas coisas para vocês. Mas eu não posso falar que vocês pararam no tempo, vocês ficaram displicentes. E é porque a gente não vai ler aqui e chegar nesse assunto, mas se você pegar mais na frente ali desse mesmo capítulo de Hebreus, ele fala assim, ó, que pessoas se desviaram da palavra, mesmo tendo experimentado a bondade da palavra e ter experimentado do Espírito. Mesmo experimentado a bondade da palavra e ter experimentado do Espírito, as pessoas se desviaram. E ele fala lá assim, ó, que é impossível alguém que já experimentou da bondade da palavra e do Espírito volte de novo. Então, não deixe o tempo, esquece tudo que ficou para trás, se desafie, sabe? Fala assim, rapaz, eu vou ler essa Bíblia todo dia eu vou ver só para ver o que vai dar, se já que não faz tanto sentido para você. É para você entender assim, que a palavra é uma coisa, agora o que Deus vai tratar contigo é outra. Não tem como tu pegar uma palavra, pode perguntar aqui, ó, se a gente ler 20 capítulos aqui, vai vir 19 pontos diferentes que Deus trata com cada um de nós. Eu tenho meus defeitos, o pastor tem um defeito dele, fulano ali tem um defeito dele, todos nós temos algo para consertar, ninguém é santo não, ninguém é perfeito não, justamente porque nós estamos aqui. Porque nós somos pecadores e nós reconhecemos isso, que nós não podemos ir mais além se não for com Cristo. Mas a palavra de Deus, através do Espírito, coloca dentro do nosso coração. E é tanto quando ele fala lá para os discípulos, lá, olha, vocês vão para lá, vocês vão ser minha testemunha, até os confins da terra, em Samaria e tudo mais. E como que é ser testemunha? Aqui ele já está falando de um, vamos dizer assim, de um cristão ativo. O que é um cristão ativo? É esse que ele escuta e leva. Esse é o cristão ativo. O cristão passivo é esse que só escuta. Ó. Porque a criança, que ele fala aqui da criança, porque a criança ela só fica parada. Ó. Eu quero, pode me dar mais. Deus me ama? Opa, eu quero. Jesus perdoa? Opa, Jesus morreu por mim, eu quero. Jesus é misericórdia comigo? Opa, eu quero. Só quero isso. Por quê? Porque eu sou criança. Agora, quando eu cresço na palavra, aí eu quero levar a palavra. Por isso que ele fala assim, vocês vão ser minha testemunha. E agora vamos parar só um pouquinho para ver o que é testemunha. Testemunha é uma pessoa que viu. É uma pessoa que viu, ó. Pode ver. Vai no julgamento ali, a pessoa, ó, tá aqui as testemunhas aqui, ó. Aí a pessoa fala assim, não, eu vi que fulano fez lá. Eu cheguei lá, ele estava cometendo crime, eu vi. E é isso que Jesus está falando para os apóstolos. Olha, vocês vão ser minha testemunha. Então, diante disso tudo, a gente precisa, para ser testemunha, a gente precisa enxergar Cristo. Enquanto a gente não consegue enxergar Cristo, no amanhecer do dia, no anoitecer, num pássaro voando, no alimento que chega na tua casa, na tua família, de tu ser abençoado com pessoas ao teu redor, você não consegue ver Cristo. Você só consegue ver os problemas da tua vida.
só os problemas, você não consegue agradecer por nada. Olha só aqui, eu não sei da vida de todo mundo não, mas acho que nenhum parente de ninguém morreu aqui hoje. Quantos agradeceram por isso? Ninguém. Por quê? Porque eu prefiro reclamar do meu vizinho, prefiro falar da moto que passou barulho no frente da minha casa, eu prefiro reclamar que não tem a comida que eu quero, e eu não consigo agradecer pelo que eu tenho. Então, a gente precisa da palavra, gente. Não tem como a gente progredir no reino, e a gente precisa ver Jesus. Quando a gente vê Jesus, a gente com certeza vai enxergar a vida de uma forma diferente. Amém? O que eu quero falar, a reflexão que eu quero deixar nessa palavra aqui. Para você, eu sei que está chegando muita gente agora, algumas pessoas já estão aí há mais tempo, mas reflita nisso aí. Será que você já era para você estar ensinando já? Será que tem gente aqui que já era para estar ensinando? Eu não vou falar quem é, quem não é não. Estou falando você, que o Espírito Santo fale com você e fala, será que já era para você estar ensinando? Poxa, já era para me estar ensinando, ó. Será que já era para você estar ensinando? Será que você já era para estar proclamando a glória de Deus? Tem esse povo aqui. Da mesma forma que tem aqueles que estão no leite ainda. Para você que está no leite ainda, tenha em mente que você não pode ficar parado aí. Você tem que avançar. Você tem que procurar avançar. Porque essa linha aí é muito, sabe, qualquer coisinha tu pode cair. Se qualquer coisa pode te abalar e tu não vai estar firme ainda, teu alicerce vai estar baixinho, ó. Qualquer coisinha, qualquer vento, ó, a casa sem o alicerce, ela cai. Então tu tem que cavar, tem que fazer teu alicerce. E aqui tá a pá. Se você não cavar para colocar seu alicerce mais fundo possível, a chance da gente cair é muito grande. Então que a gente tenha esse discernimento. Você que podia ensinar, mude, vamos prosseguir. Você que está começando, tem consciência que você tem que sair disso aí também. E até quem está mais envolvido também, não pense que a gente sabe tudo não, ninguém sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo de Deus. E isso é o que é mais fascinante. Isso é o que é mais fascinante. Já pensou tu ir atrás de uma coisa que tu nunca vai saber disso tudo? Isso é fascinante demais. Isso é instigante demais. Por isso que Deus não limita Ele. Por quê? Porque para a gente sempre progredindo, sempre mais e mais e mais. Amém? Que vocês, que essa palavra coloque no nosso coração. Eu também me coloco nessa posição de buscar mais a Deus. Não estou falando aqui que eu sou mais ou menos que ninguém, não. Eu também preciso progredir no reino de Deus, assim como todos nós. Amém? Vamos ficar de pé?